Amém, igreja? Sei que estamos orando, vamos fazer uma oração inicial. Quem deseja oração? Eu, a minha também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Senhor, que Deus continue abençoando, Pai, para que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, na Tua casa, Pai. Deus, vamos dar sabedoria, Senhor, que Deus cuida, Pai. Que Deus cuida cada dia mais, Pai, para que nós estamos sempre na Tua casa, Senhor, na Tua presença, meu Deus. Que Deus continue abençoando, Pai, nosso pastor presidente, pastor Josenildo, Pai, missionária Josenilda, sua filha Helena, Senhor. Que Deus continue, Pai, abençoando também, Senhor, vice-presidente, pastor José Adriano, Senhor, missionária irmã Lúcia, Pai. Que Deus continue abençoando, Pai. Ao presbítero, Senhor, irmão Osvaldo, Senhor. Que Deus continue abençoando, Pai. Diácono, Senhor Inácio, Senhor. A todos os cooperadores, Pai, da tua casa, Senhor. Que Deus continue abençoando, Pai. Aos grupos de louvores da tua casa, Senhor. Ao grupo das irmãs, do círculo de oração, ao grupo dos varões, ao grupo das crianças, Pai, ao grupo da mocidade, Pai. Que Deus continue abençoando, Pai, trazendo, Pai, todo o amor de Deus, Pai. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou convidando a irmã Débora Souza para louvar dois hinos da APA Cristã. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvar o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus
cantar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Louvar hino de número 1. De número 15. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço por oportunidade. Aleluia, tu és maravilhoso, Senhor. Quero que está convidando a missionária irmã Lúcia
para trazer uma palavra sobre dízimo e oferta. Logo depois, as irmãs do grupo de oração, mais a mocidade, vai estar louvando. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o versículo 10. Apenas o 10 que diz assim a palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Este é o segredo, né? É nós ser grato ao Senhor por aquilo que Ele faz por nós, por aquilo que Ele dá, porque de só dormir e acordar é um privilégio de poder estar aqui também. Então, vamos orar nesta noite? Inclina a tua cabeça. Senhor, obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade de poder estar aqui. Abençoa o celeiro dos teus filhos, das tuas filhas que neste momento vão contribuir com dízimos e oferta para o mantimento da tua obra. Jesus, supre toda a necessidade, manda o necessário, aquilo que falta, aquilo que precisa, porque o poder pertence ao Senhor e é o Senhor quem cuida da tua igreja. E é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As irmãs e o grupo da mocidade, fazendo louvor. Grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Podem lançar ele na prisão, como Paulo e Silas. Ele entoa o hino em adoração. Podem jogar ele na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele adora só um Deus que nunca falha. E se tudo ele perder, como aconteceu com Jó, ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só. Em fornalha ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões, ninguém cala um adorador. Ele adora na alegria, adora na dor, ainda que amarrem os seus pés e mãos, tentando parar a sua adoração. Ele ainda adora com o coração. Adora, adora, adora e adora, não importa a dor. Adora, adora, além das circunstâncias é adorador. Adora, adora, adora e adora, não importa a dor. Adora, adora.
Ele adora porque sabe que Deus nunca o deixa só. Em fornalha ou cova de leões, ou até mesmo dentro de prisões, ninguém cala um adorador. Ele adora na alegria, adora na dor. Ainda que amarrem os seus pés e mãos, tentando parar a sua adoração, ele ainda adora com o coração. Adora e adora, não importa a dor. Adorador, além das circunstâncias é adorador. Adorador, adora e adora, não importa a dor. Adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. Adora e adora, não importa a dor. Adorador, além das circunstâncias é adorador. Adorador, adora e adora, não importa a dor. Adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador, é adorador, além das circunstâncias é adorador. É adorador. Adorador. Aleluia. Eu desde já agradeço a minha oportunidade de estar dirigindo esse culto. Agora vamos aprender a palavra de Deus. Quero estar convidando aqui o presbítero diácono, irmão Oswaldo, para estar orando pelo nosso pastor, fazendo a oração para ele trazer a palavra nessa noite. Palavra abençoada. Aleluia. Quase que eu não venho para a igreja hoje. Se eu não fosse essas pessoas abençoadas, eu não vinha. A irmã ligou para mim e falei, eu vou debaixo de chuva. Mas a gente vem, né? Graças a Deus, Deus dá jeito para a gente vir para a igreja. Por quê? Porque nós não podemos ficar seguindo na igreja dia de culto, que é o dia que a gente vai receber a nossa bênção, né? Então nós temos que esforçar um pouco. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua presença mais uma vez, Senhor. Oh, Jesus, aqui está em poucos membros hoje, Senhor. Só que o Senhor diz, eu não tenho 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou. E nós acreditamos que o Senhor está aqui desde a hora que nós chegamos, Senhor. Abençoa cada um de nós, que nós possamos sentir a tua presença, que essa palavra seja abençoada. Usa o teu servo, Pai. Usa o teu servo para falar maravilha nas nossas vidas, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir e falar do teu nome, Senhor. E ele vai falar do teu nome agora, em nome de Jesus. Usa ele, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor toca sobre ele, que possa sentir, Senhor, cada um de nós, a presença do Senhor. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Querido, ainda em pé, abra a sua Bíblia, o mesmo texto que nós, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Vamos apenas, aqui está lendo o versículo de número 23. Os irmãos já conhecem o texto, então a gente vai antecipar hoje. Nós vamos dar aqui continuidade ao ensino que nós começamos a semana passada a respeito da realidade do inferno. Lucas, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro
no seu seio. Diga amém. Toma o seu assento. O presbítero Oswaldo Pacheco já fez a oração, então não tem mais necessidade de a gente orar. Queridos, quem esteve aqui conosco e quem está sempre acompanhando o culto de ensino, eu acredito que o nosso pastor presidente, Josenildo, junto com a sua família, missionária Josi e a sua filha Lorena, acompanha nós através da transmissão da live do Facebook da igreja. Que Deus abençoe o nosso pastor, que continua intercedendo pela obra do Senhor aqui neste lugar. Tanto quantos aqueles que vieram ao culto terça-feira passada e aqueles que não puderam vir ao culto e acompanharam pela live e também estão acompanhando esta noite, nós iniciamos um assunto muito pesado que muitos não querem ouvir, não gostam de ouvir. Já me deparei com pessoas que quando a gente fala deste assunto, eles não gostam de escutar e nem de ouvir a respeito do inferno. E o tema que nós iniciamos aqui foi a realidade do inferno. Eu não vou recapitular tudo que nós falamos aí na parte introdutória. Nós vamos apenas aqui relembrar os irmãos que a parte inferior da terra, abaixo da terra, se divide-se em 3 repartições. E eu vou só usar agora a linguagem bíblica. A primeira é o Hades, que esta palavra é grega, do hebraico, que é o Antigo Testamento, ou na verdade, o hebraico do Antigo Testamento é Sheol. Sheol, no Antigo Testamento, em alguns textos, traduz ela como sepultura. Nós lemos aqui até versículo no livro de Gênesis. A segunda repartição, após o Hades, nós ensinamos aos irmãos aqui, é a repartição do Tártaro, que a Bíblia chama de abismo. E nós lemos. E a terceira parte é o Guiena. O Guiena é o lago de fogo e enxofre. E nós frisamos uma coisa em detalhes aqui aos irmãos. E eu preciso aqui que os irmãos abram a sua Bíblia para a gente de novo folhar a Bíblia, recapitular os versículos, alguns versículos aqui, para a gente poder avançar e dar conclusão neste assunto esta noite. Aonde nós lemos Lucas capítulo de número 16. Olha o versículo de número 23, por favor. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 23. Quem encontrou? Tá ligado? Tá ligado? Aonde o versículo que a missionária Lúcia leu fala que este homem, o rico, após a sua morte, ele se deparou no Hades. Então perceba que esta é a primeira parte inferior, abaixo da terra, o Hades. Preste atenção, eu tive de escutar a live de novo do ensino, para eu acrescentar alguma coisa que eu não falei. No Hades estão as almas sem Cristo, que morreram sem Cristo. Desde Adão até o tempo presente e até o milênio. Todas as almas que não serviram a Deus, de Adão a Malaquias, de Adão a Cristo, todas as almas de Cristo, que estão morrendo de Cristo, do seu nascimento até hoje, e todas as almas de hoje até o milênio, estão indo todos para o Hades, que é a primeira parte abaixo da terra,
Eles não estão no fogo, estão em chama, grau muito elevado, a ponto de eles já estão sofrendo. Estar aqui, e vai ser um dos nossos tópicos, mostrando as condições dessas almas sem Deus. Terrível sofrimento que essas vidas estão lá, conscientes. Isso é o Hades, do grego, hebraico, Sheol. Foi aonde nós frisamos. Bíblia aberta, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. Eu estou relembrando a vocês e acrescentar alguns versículos que não deu tempo eu frisar os irmãos da semana passada, e eu quero frisar desta feita, nesta oportunidade. Baixa mais um pouco só o meu aí. Quem leu? 2 de Pedro 2 e 4. Eu acho que é a da Lúcia. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora Judas, versículo 6. Nós frisamos que carta a Judas não tem necessidade de citar capítulo, porque só tem um único capítulo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estes versículos é a segunda parte abaixo da terra. O meu microfone foi embora. A segunda parte abaixo da terra. Após o Hades, aonde estão as almas. E eu frisei uma coisa aqui, eu preciso relembrar. O presbítero Pacheco, por motivo de suas condições de saúde, ele não estava aqui. E eu preciso relembrar isso aqui aos irmãos. Este negócio de alguém profetizar, de alguém dizer que teve um sonho ou uma visão, que no inferno os demônios estão com garfo, perturbando as almas, na luz da Bíblia, é mentira. Aonde estão as almas sem Deus, na luz da Bíblia, não tem nenhum demônio, e eles não têm direito de chegar lá. Prova isso, irmão Adriano. Jesus disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Está na mão dele. O inferno tem as suas repartições e a chave. Por que Jesus está com a chave? Para que os demônios não tenham acesso a lá. Então só estão as almas sofrendo lá. Não tem demônio. Após o Hades, que tem o abismo, que do grego é tártaro. Pedro usa uma linguagem tártaro, por causa da crença do povo da Grécia. Eles tinham algumas crenças que os deuses eram presos no lugar no tártaro, e Pedro usa essa mesma linguagem para mostrar o inferno, abismo. Quem está lá? A missionária Lúcia leu e nós falamos a primeira semana passada, e eu preciso relembrar aqui aos irmãos que são um grupo de demônios que não se aliou a Satanás na época da rebelião, do capítulo 12 do Apocalipse. Ele não se aliou a Satanás e também não obedeceu a Deus. São demônios muito poderosos, a ponto que o Senhor prendeu eles no abismo, no tártaro, para eles não ter acesso à terra e nem ter acesso ao Hades. As almas que estão em prisão sem Deus. Esses demônios estão presos lá. Está escrito aí. Não estou acrescentando o que está escrito, nem estou diminuindo. Agora, preste bem atenção aqui. Você se lembra? Deixa eu relembrar uma coisa que eu não falei semana passada, e eu preciso relembrar os irmãos aqui. Abre a tua Bíblia e eu vou lembrar esse texto para vocês aí. Marcos capítulo 5. Irmãos,
esses demônios são tão ferozes, aqueles que estão presos no Tártaro, no segundo inferno, na prisão, eles são tão poderosos que os demônios, os adeptos de Satanás, que estão soltos em 4 tipos de quarteto, segundo Paulo, eu falei isso a semana passada, que são principados, potestades, hostes infernais, príncipe da maldade. Esses demônios se dividem isso, porque cada um tem uma função em propósito de perturbar os moradores da terra, para tentar alinhar a pessoa a si e levá-lo para o Hades. Presta bem atenção aqui em Marcos capítulo 5. Você se lembra que quando Jesus toma uma decisão de ir à região de Gadara, aonde tinha um homem que o versículo de número 4 do capítulo 5 de Marcos diz: porque tende-se muitas vezes preso com grilhões, olha a situação desse homem aqui, e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar, e esse homem amassava. Por quê? Porque estava sobre ele legiões. E ele vai falar aqui, versículo 5 de Marcos, capítulo 5, agora vamos para o 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-os com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, quem dizia? Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Quem perguntou? Jesus. É a única vez que Jesus pergunta o nome do demônio. E lhe respondeu dizendo: legião. Aproximadamente aqui, legião seria equivalente a mais ou menos 6.000 demônios. E prova disso, que o texto diz que os espíritos entraram em quase 2.000 porcos. Era muito demônio em uma vida só. É por isso que as cadeias, as correntes não sustentavam aquele homem. As autoridades da época não podiam prender este homem aqui. Se este gadareno ele fosse da década de hoje, da nossa época de hoje, a ordem era para executar a sua vida. Lembra do tal de Lázaro, de um estado perto aí? Que saía pelas sombras da noite, sequestrando família, matando, e a ordem foi para matar e pegou e mataram? Tu acha que aquele homem estava só? Tinha pacto com demônios, possuído. Este gadareno aqui, na época de hoje, estava na mesma sarjeta, seria morto, seria executado. Porque quem moraria em Mirassolândia, sabendo que dentro da cidade tem um homem nesse estado aqui? Ninguém. Só que Jesus foi lá libertar o homem, e o seu nome é Legião. Olha o versículo de número 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte com grande manada de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Porque existe umas traduções da Bíblia que diz que eles rogavam para Jesus não lhe enviar para o abismo. A preocupação desses demônios aqui, quando ele diz: por que viesse nos atormentar antes do tempo, era que Jesus não desse a ordem. Ele sabia, os demônios, o poderio do Senhor Jesus, a ponto de Jesus olhar para ele e dizer assim: sabe uma coisa, a partir de hoje, vocês nem vai perturbar a vida deste homem mais, e nem mais de ninguém na face da terra. Eu dei uma ordem agora, desce todo mundo para o abismo, para o Tártaro. A preocupação desses demônios era justamente ir para lá. Por quê? A preocupação dele era ir para o Tártaro, para o abismo,
para o segundo inferno, por causa dos demônios poderosos que estão presos lá, que Deus não permitiu eles estar soltos. Eles estão presos lá. E eu falei isso. E outra coisa que eu quero relembrar os senhores, que nós frisamos aqui, que nós estamos em uma época que muitos pregadores, cantores, eles usam... O azul está funcionando? Esse microfone ele falha muito. Vou desligar isso, vou ligar o azul da MTF. Eles usam um termo sem som. Eles usam ainda sem som. Vou dar para a Lúcia, desce aí, Lúcia, depois. Eles usam hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo hoje, eles usam um termo: Satanás está amarrado. Estou relembrando alguma coisa, porque o presbítero Valdir pastor que não estava aqui, por isso que eu estou relembrando mais alguma coisa, para a gente continuar aqui. Eu vou concluir o assunto de hoje. Quem foi que disse que o adversário de nossas almas está amarrado? Está solto. Nós aprovamos isso sobre Jó, capítulo 1, quando o Senhor perguntou: para onde tu vai? De onde tu vem? Ele disse o quê? Se ele tivesse amarrado, ele estaria preso. Mas ele não. Estou passeando pela terra, rodeando por ela. Isso é no Antigo Testamento. E para ter a maior ideia e noção, abra a tua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo de número 20. Maior prova que ele está solto é isso aqui. Capítulo 20, olha o versículo 1 adiante. Olha o que o texto diz. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo. Percebeu que abismo é esse aqui? É o segundo inferno que nós estamos falando. É o Tártaro, onde estão os demônios presos. Que nós lembramos no capítulo 9, a semana passada, do livro do Apocalipse, que por um período de tempo, aproximadamente 5 meses, o Senhor vai soltar eles para atormentar os homens na terra. É o abismo. Agora, olha o que diz: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amarrou por quantos anos? Está vendo? Ele está solto. Ele vai ser amarrado. Olha, presta atenção. Ele vai ser amarrado, Satanás vai estar preso depois do arrebatamento da igreja. Depois que a igreja for tomado, os que viverem em santidade vai ser tomado da face da terra e vai ser levado nos ares. Aí temos a linha dos ares ao céu e a linha do acontecimento da terra. No céu, a primeira coisa, entre o céu cósmico e o céu atmosférico, porque Paulo disse nas nuvens, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, isso é um assunto escatológico, que outras oportunidades a gente vai entrar por detalhes aqui. Mas entre o céu cósmico e o céu atmosférico, entre as nuvens, o Senhor colocará o seu trono para julgar as obras dos salvos.
Porque todos que comparecerem no tribunal de Cristo é porque é salvo, disse Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, já está salvo. Então vai ser julgado as obras. Depois do tribunal de Cristo, julgando as obras, vai passar para a festa da borda do Cordeiro. Tribunal de Cristo e borda do Cordeiro, isso é quem subiu. Esse processo entre o tribunal e a borda do Cordeiro, nós vamos ter mais ou menos um tempo aí de 7 anos na terra. E na terra o que vai acontecer? Após o arrebatamento da igreja, aí o negócio vai pegar. Porque depois que a igreja, Paulo diz na sua carta a Tessalonicense, que tem um que resiste ao espírito do anticristo, ao sistema, na verdade, do anticristo, porque o seu espírito já opera. Mas tem um que resiste ao seu sistema. Quem é ele? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus na igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar. Isso é bíblico. Isso são ensino dos pré-tribulacionistas. É o que nós acreditamos, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio nisso. Eu creio no que está escrito aqui, Apocalipse 3 e 10, que nós não vamos passar. Porque se fosse para nós... Som. Depois de tudo resolvido, não vai existir esse negócio, alguém rico, alguém pobre. Ele vai dominar tudo isso durante 3 anos e 6 meses. Por quê? Ele precisa iludir quem está na terra. Fará um pacto com Israel. Daniel fala isso no capítulo 12. Fará um pacto com o povo de Israel. Mas depois dos 3 anos e 6 meses, o negócio pega. Porque será a segunda parte, aonde virá a grande tribulação. Porque depois de 3 anos e 6 meses, ele vai dar uma ordem para colocar o sinal na mão ou na testa, comprar só quem tiver o seu sinal. Número 666, número de homem. Quem lê e quem entenda está no livro do Apocalipse. Aí virá mais 3 anos e 6 meses de tribulação na terra, aonde a gente tem os 7 selos. Nós teremos
as 7 trombetas, e nós teremos as 7 taças da ira de Deus. Depois de todo esse período, dentro de 7 anos na terra, aí o Senhor vai vir. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Aqui não vou dar um assunto sobre escatologia, é só para você ampliar sua mente, para eu chegar no versículo que eu li aqui. O Senhor virá com o céu santo de Zacarias. Quem é o santo? A igreja que foi arrebatada. Ela subiu, mas ela voltará com o seu Senhor. Para quê? Para implantar na terra o reino de Cristo, que é conhecido como o milênio. Os 1000 anos na terra. Querido, os 1000 anos, o propósito dos 1000 anos que vai existir na face da terra, chamada do milênio, é justamente para o Senhor restaurar o princípio de tudo antes da queda do homem. Isaías disse que o leão deitará com a ovelha, e não vai ter o sentido de querer matar a ovelha. Está escrito. Hoje os animais é tudo feroz por causa do pecado. Você viu? O que mais está na rede social, na rede de televisão, o jovem João Pessoa, que entrou na jaula de uma leoa e foi devorado. Ele tinha problema mental e foi devorado. Só que ela era muito mansa. Mas por que ela devorou? Consequência do pecado, instinto selvagem dela e instinto de defesa. Ela achou que ali era uma ameaça para ela e ela matou. E ela escapou da morte, porque os irmãos sabem que existe uma lei: cachorro, leão, leoa, macaco, matar um ser humano e também é executado, ele é morto. A não seja que aprove que foi instinto de defesa dele. Foi instinto de defesa da leoa. O jovem tentou descer na jaula, sem permissão de ninguém, e foi executado. Só que no milênio não vai existir isso. A leoa não vai estar preso e o homem com medo da leoa. Vai ser um período de paz na terra, porque Cristo vai reinar na terra. Nesse período do milênio aqui, Satanás não pode de forma nenhuma tá solto, para não tentar a terra. Nem ele, nem os demônios. Vai estar tudo preso. Está aqui. Aonde ele vai ser lançado? Cheguei no capítulo 20. No abismo. Ele vai ser lançado lá. Lá no Tártaro, no segundo inferno. Depois disso, aí a gente entra no terceiro inferno, que é o Geena. Hades, que é do hebraico Sheol. Segundo, Tártaro, que é o abismo, onde está alguns demônios presos, e Satanás vai ser preso lá no período do milênio. E depois vem o Geena. Onde está o Geena? Que é o lago de fogo e enxofre. Olha o capítulo de número 20 ainda. Olha o versículo de número 7. Eu li o versículo 1, que Satanás está preso, amarrado no milênio. Olha o versículo 7, leia aí, por favor. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha o versículo 8. Meu irmão, depois do 1000 anos, o infeliz ainda vai ser solto e vai atormentar a face da terra, depois de um período de paz, de longo. Tu sabia que no milênio vai voltar até a origem dos anos que os homens viviam? Tu lê no livro de Gênesis quantos anos Adão viveu, Enoque viveu, que depois da queda foi diminuindo esses anos. Vai ser restaurado no milênio. Só que depois do milênio ele vai ser solto. E o que diz mais aí? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram Arraial dos Santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Porque a guerra agora não é contra mais Israel, agora a guerra com o próprio Deus, depois do milênio. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Está vendo aqui? O Hades, o Tártaro, 1000 anos, Satanás vai ser preso lá, junto com alguns demônios que já estavam, que vai ser solto no capítulo de número 9 do Apocalipse para atormentar a terra. Depois ele vai ser solto a atormentar a terra, mas é o Senhor que vai guerrear com ele. Fogo do céu cairá, o Senhor pegará tudo e lançará onde agora? No verdadeiro inferno, que é de chama de fogo, não, é de enxofre e fogo, e será atormentado para todo, não terá fim o seu sofrimento, o seu tormento. Só que é só ele que vai ser lançado lá, que é o terceiro inferno. No tempo que nós estamos presentes hoje, esse terceiro inferno, ninguém inaugurou ainda. As almas estão inaugurando o Hades. Lucas capítulo 16, versículo 23. Alguns demônios inaugurou o Tártaro, que é o abismo, e Satanás também vai inaugurar. Agora o inferno preditamente dito não, aqui sim. Agora veja o capítulo 20, leia a partir do versículo 11, por favor. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele. Para um pouquinho. Depois do milênio, Satanás vai atormentar a terra ainda, que o Senhor vai lançar tudo no inferno. Depois do milênio, o Senhor vai implantar na terra o trono branco, grande, que é o trono de Cristo. Esse trono branco não é o tribunal de Cristo não, tá? Porque o tribunal tem acontecido há muito tempo para julgar as obras dos salvos, e o tribunal de Cristo não vai ser na terra e nem vai ser no céu, porque céu não é lugar de julgamento de obra, vai ser entre a terra e o céu. Paulo disse nos ares. Aqui é o juízo final. O grande trono branco é o juízo final, aonde o Senhor vai dar um basta na história da raça humana. Continua lendo. De cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Viu o que, irmãos? Mortos. Continua. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Dá uma pausa aqui. No juízo final, no grande trono branco, todas as almas que morreram, desde Adão, do primeiro homem que foi criado, até aqui, depois do milênio, vai ressuscitar. Lembra da grande tribulação? Após o arrebatamento da igreja, as pessoas que vão morrer de um grande terremoto, da temperatura do sol, das pragas que o Senhor vai enviar sobre a terra, vai ressuscitar aqui. Continua lendo. E deu o mar os mortos que nele havia. Sim. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A morte e o quê? Inferno. É. Que inferno é esse que ele está falando aí? Que vai ter que lançar para fora, para a terra. Quem é? O Hades. As almas que estão em tormento. Eles vão ressuscitar no grande trono branco no juízo final. Lê mais. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Tu entendeu, querido? Se as obras dos cristãos vai ser julgado no tribunal de Cristo para ganhar a sua recompensa, o seu galardão, as obras dos ímpios também. Tudo que os ímpios faz. Você liga, eu até parei, nem gosto mais de assistir reportagem, porque te deixa em pânico. Fique certo, se todo dia você assistir um jornal, daqui uns dias nem para a igreja você vem. De tanta violência, de tanto tormento na face da terra. Você se esquece que você tem dono, que você tem proteção.
Só que esses homens do coração mau, de todas as suas obras mais que eles praticam, naquele dia, eles vão ter que prestar conta, porque existe um livro, que até as obras dos ímpios estão sendo registrados lá. O que eles fizeram de ruim na face da terra. Continua lendo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, Foi aonde? foi lançado no fogo, no De lago de fogo. Ó, quando você lê no Apocalipse, lago de fogo e enxofre, é o Guiena, é o inferno que ainda não foi inaugurado. Mas esse Guiena vai ganhar muitas, mas muitas vidas lá. Porque quem está no Hades, quem está no Tártaro, que são os demônios, o Senhor vai pegar a patota toda, até o Hades, vai abrir tudo e descer para lá. Que o sangue de Jesus Cristo nos livre, para que o nosso nome nunca venha a ser apagado do livro da vida. Porque uma vez o nome apagado do livro da vida, nunca mais será escrito. Porque o Senhor não tem uma borrachinha no céu, dizer, coloquei o nome do Adriano aqui no livro da vida. Porque não é, quando eu falo assim, o nome do Adriano é só linguagem figurada para você entender mais ou menos. Porque no livro da vida não vai ter esse meu nome aqui, Adriano. Jesus disse, no capítulo 2 ao capítulo 3 do Apocalipse, que nós receberemos um novo nome, uma pedrinha com um novo nome. É esse nome que está lá. Meu nome está lá, não sei qual é o meu nome que está lá. Não sei qual é o seu nome. Vai estar o nosso nome lá. Aí eu pequei, o Senhor apagou o meu nome. Aí eu me arrependi, o Senhor acendeu o meu nome. Não. É por isso que existe a oportunidade do arrependimento. E Deus, que é onisciente, conhece o meu e o teu coração. Você falhou, muitas vezes por impulso, muitas vezes por uma ira que acendeu no teu coração. Você falou umas palavras que o Senhor não se agradou, mas daqui a alguns minutos tu se arrepende, começa a chorar, me perdoe, me lava pelo poder do sangue de Jesus. Naquele período que você pecou, você acha que o teu nome foi apagado do livro da vida? Não, está lá. Uma vez que o nome é apagado do livro da vida, nunca mais é reacendido. Agora, quando o pecador ele se arrepende, o seu nome é escrito no livro da vida. Lembra de Moisés? Moisés disse, Senhor, esse povo é atribulado, não dá mais para continuar, o Senhor não quer perdoar mais esse povo, risca meu nome do livro. Moisés riscou a sua salvação pelo povo. Foi complicado aquela situação de Moisés. Pode riscar o meu nome do livro da vida. O Senhor disse, Moisés, no livro da vida eu só risco o nome daqueles que pecam contra mim. Porque o Senhor quer dizer aqueles que continuam deliberadamente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. É culto de ensino, e a gente gosta de ensinar a genuína palavra de Deus. Existem pessoas que vai ficar na igreja muitos anos, mas nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Nunca tiveram o nome escrito no livro da vida, porque nunca discerniram o sangue de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabe quem são estes? Quem são estes? Joios no meio do trigo, peixes podres no meio de peixes bons, bodes no meio das ovelhas, que só tem capa de aparência, mas são verdadeiramente lobos devoradores. E eles não saem do nosso meio. Porque não, quando eu falo nosso meio, não é só aqui não, viu? Estou falando na nossa congregaçãozinha aqui não. Eu estou falando no meio evangélico, em todas as igrejas evangélicas, independente de praga de igreja. Por que que eles não saem? Porque eles são joios plantados durante a noite, na parábola que Jesus citou. Quando os trabalhadores dormiam, veio Satanás e semeou joios. Eles não podem sair, porque eles querem atribular quem tem o nome escrito no livro da vida. Querido, da mesma maneira que Deus tem os seus filhos,
Satanás acha que tem os filhos dele, porque Satanás, ele é o inverso de tudo que Deus faz. Ele é ciumento. Só um exemplo, Deus tem um trono, ele disse: subirei e colocarei o meu trono acima de serem semelhante a Deus, quer ser semelhante. Quando o Senhor permitir que ele domine a terra durante os 7 anos, qual é a primeira coisa que ele vai fazer, que a Bíblia fala? Ele vai entrar no coração do homem para ser o anticristo, para ser adorado, porque ele já vai imitar Cristo. E não só ele, vai ter uma besta que dará poder a uma imagem, que imitará profetas. Essa besta vai ter um poder profético, a ponto que a Bíblia diz: aos olhos de muitos vai fazer chover fogo do céu. Como se que os servos de Deus, como Elias orou, desceu fogo do céu. Nos olhos do mundo, está no livro do Apocalipse. É um assunto escatológico, futuramente a gente vai entrar nesse assunto aqui com mais profundidade. Então entenda, procure ver os seus concertos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Que tipo de cristão nós somos? Será que a gente está obedecendo às Escrituras? Será que nós estamos andando conforme a Bíblia nos aconselha a andar? Ou nós apenas estamos de aparência? Cuidado. Irmão Adriano, cuidado, para que o meu fim não seja no lago de fogo e enxofre. E não tem isso, porque naquele dia muitos pastores com título de pastores vão ser lançados no lago de fogo. Muitos já estão até no Hades e vão ser até lançados. Prova isso, irmão Adriano, Bíblia aberta. Vamos ler só um versículo aqui, vai. Lê aí, Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25 e 41. Nós estamos quase concluindo esse assunto. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. Tem outro texto da Bíblia que não está no esqueleto do meu sermão aqui, mas veio à mente agora, que Jesus disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome a gente não expulsou demônio? E o que é que o Senhor vai dizer para ele? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Brincou com o pecado, brincou com a graça. A graça, ela dá oportunidade para o homem, sim senhor e sim senhora, mas quando a gente brinca com a graça, ela vem com uma sentença de dizer: você não discerniu o corpo do meu filho Jesus. E carta aos Hebreus diz que a gente se coloca na posição dos mesmos carrasco que chicotearam Jesus. E eu estou falando de pessoas que já dizem que aceitaram Jesus, tá? Dizem que são cristãos e vêm para a igreja. Estou falando desse tipo, porque todas as vezes que você lê a palavra iniquidade, os ímpios lá fora não praticam iniquidade não, tá? Os ímpios praticam transgressão, os ímpios praticam impiedade, pecado. Iniquidade não. Iniquidade é para quem já aceitou a graça. E iniquidade não é falha. Que falha? Tive uma raiva, falei uma palavra como eu falei antes. Isso é falha. Iniquidade são pecados costumeiros. Você sabe que aquilo é errado, mas você continua e não se arrepende, não busca se arrepender, chorar nos pés de Jesus, dizer: Senhor, por favor, me ajuda a me libertar de determinado pecado. Não procura a ajuda do pastor da igreja para se libertar. Não procura a mãe e o pai para confessar o pecado que está escondido, mas continua, mas vem para a igreja, mas continua naquele pecado. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu me lembro de um testemunho que eu escutei uma vez. Irmão, Deus é justo, né?
Eu me lembro do testemunho. Uma determinada jovem morreu. E havia um pranto da família, tudo crente. No momento do culto fúnebre daquela alma que partiu. Era uma jovem. E a mãe, o pai, os irmãos chorando e dizendo: ela está em um bom lugar. Ela está em um bom lugar. Era a palavra que todo mundo falava naquele culto fúnebre daquela jovem que partiu. No meio da multidão daquele culto fúnebre se levantou um profeta usado por Deus. E a profecia era: eu não me deixo ser escarnecido. Olhai, olhai no quarto da moça e verás onde ela está. Houve uma crítica sobre aquele profeta. Como é que no culto fúnebre a família perdeu um ente querido, uma jovem que estava na igreja, e uma profecia dessa? Fizeram o sepultamento, todo mundo foi embora criticando o profeta, falou que o profeta era menino, não foi de Deus. Mas a família ficou com aquela curiosidade e foi examinar o quarto da moça. Debaixo do colchão da moça estava cheio de uma coleção de revista pornográfica. Você está entendendo? E os olhos de Deus, que é como chama de fogo, que contempla tudo, não deixou ser escarnecido, porque todo mundo está dizendo: essa menina foi para o céu. Foi para o céu. Pecados que não têm arrependimento. Nesses últimos dias, o que o Senhor quer nos levar é o arrependimento, porque o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, mas com poucas atitudes de arrependimento. É o que precisamos nos arrepender. Eu tenho alguns minutos para concluir este assunto com vós. Como estão as pessoas agora presentes, que estão morrendo sem pai, sem Deus, sem salvação? Como é que elas estão? Primeiro lugar, eu dei até uma pincelada a semana passada, mas eu preciso recapitular. Abre aí, Lúcia, a Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. Primeiro, estão vivos. A alma e o espírito estão vivas, tá? Estão vivos. Leia aí, capítulo 16, versículo 23. Estão vivos. Onde nós lemos: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eles estão, tá bom. Estão vivos. Eles estão vivos. Segundo, estão atormentados. Versículo 24 agora. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eles estão o quê? Atormentado. Terceiro, primeiro, estão vivos. Segundo, estão atormentados. Terceiro, estão conscientes. Olha o 25 e 26. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Quarto, vivos, atormentados, conscientes. Quarto lugar, querendo uma oportunidade, mas já é tarde demais. Versículo 27 ao 31. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrependia-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Perceba, eles estão querendo uma oportunidade. Quinto, vivos, atormentados, conscientes, querendo uma oportunidade. Quinto lugar, condenados. Marcos 16 e 15. Os que não crêem já estão o quê? Condenados. Sexto, não terão descanso. Apocalipse 14, 11. Não terão, não tem esse negócio de, eu vou te tirar uma soneca da tarde. Não existe nem tarde nem noite lá. Eu vou descansar um pouco. Não existe isso. Vai. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Não terão descanso. Porque isso aí está apontando para pessoas na grande tribulação que já morreram. Estão lá. Não terão descanso. Sétimo, eles estão sofrendo tanto que até rangendo os dentes de tantas dores, que é a linguagem figurada que Jesus usa, eles estão. Mateus 8 e 12. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Haverá o que, irmãos? Vai para o capítulo 13, versículo 41 e 42. 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e quê? Que tormento, que sofrimento. Toda vez que eu estudo este assunto, cria em mim mais temor, tremor e medo. Vou repetir. Oxalá só desse só temor e tremor. Porque temor é você não olhar para Deus com um olhar de medo, mas de respeito, de temer. Mas quando eu falo desse assunto, eu tenho temor, tremor e medo. Me esforço mais para ter uma vida santa. É por isso que tem hora que eu olho para as coisas passageiras. A gente está enfrentando uma circunstância, um vento, que tem hora que quer tirar a minha paz. Mas ontem eu falava para minha família lá em casa: o que adianta a gente perder a nossa paz por causa de coisas banais e passageiras, e perder a nossa salvação e a nossa alma ir para o inferno e sofrer lá eternamente? Que adianta? Que adianta? Tudo é passageiro. Você pode perder casa, perder carro, perder dinheiro, perder até a saúde, mas o que importa é a gente não perder a nossa salvação. A gente precisa aprender a valorizar a nossa salvação, porque a nossa salvação foi um preço muito alto. Foi o preço da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. Tu acha? Se não fosse o tormento que existe lá no inferno, no Hades, e por fim no Guiena, Jesus teria ido até o fim. Por que ele suportou tanto sofrimento? Só para nós não irmos para este lugar. Porque
Porque não foi criado para nós, foi criado para, onde Lúcia leu aqui, Mateus 25, 41, para o diabo e seus anjos, foi criado para ele, mas todos aqueles que andam e obedecem a diabo. Nós lemos a semana passada, Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus, está escrito. E eu concluo dentro de 2 minutos, não precisa nem ler os versículos aqui. Pastor Adriano, o que eu devo fazer para não ir para este lugar? Para não ir para o Hades, o inferno em prisão, está na chama, atormentado, regendo os dentes eternamente, e depois o sofrimento vai aumentar, porque vai para o Guiena, fogo eterno. Primeiro, aceitar a Jesus e confessá-lo. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao versículo de número 10. Paulo disse: se com a tua boca tu confessares e com o teu coração tu creres que o Senhor ressuscitou do morto, ou seja, você precisa confessar. É por isso que quando uma pessoa vem aceitar Jesus, eu quero esse Jesus, aí vem aqui na frente do altar, a gente tem um costume, tanto da minha pessoa como o pastor Josenildo, pedir para a pessoa confessar, porque o segredo está aqui, é bíblico. Ele precisa abrir a boca: eu aceito ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aceitou? Aceitou. Agora, o que eu posso fazer? Toma a sua cruz e renuncie. Mateus 12, 24 e Mateus 10 e 38. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de... O que é cruz? Cada um tem uma cruz, querido. Tem pessoas que levam a cruz de enfermidade que nunca vai ser curado. Tem pessoas que levam a cruz com um parente que atormenta toda a família. É cruz. Leva a tua cruz e siga. O que Jesus está dizendo, cada um tem os seus problemas. Tem pessoas que tudo para ele é difícil. Até uma porta de emprego para se abrir tem dificuldade. É cruz. Tem gente que nem valoriza emprego. É um mês numa empresa, no outro mês em outra, mas nunca para de trabalhar. Tem outros que tem maior dificuldade. Cruz. Toma a sua cruz. Agora tomou a cruz, Mateus 12, 24, renuncie. Renuncie ao seu eu, sua maldade, seus desejos carnais. É difícil. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, ter uma vida de santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todo, e sem a santificação ninguém virá ao Senhor. Santidade é ser separado do mundo e do pecado. Não tem esse negócio, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser filha de pastor, filha de presbítero, pode ser pregador, profetiza, profeta, mas se não tiver uma vida de santidade, lá no céu não entra. E eu concluo aqui, 1 minuto. Abra a tua Bíblia, lê para mim aí, Lúcio, para a gente encerrar. Quarto lugar, para a gente não ir para esse lugar de inferno, de tormenta, a realidade do inferno. Quarto lugar, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21, e a gente encerra. E eu titulei isso aqui como: devemos nos preocupar de sermos ricos espirituais, buscar as coisas do alto, como disse Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, buscar as coisas do alto e pensar. Lê aí, a gente conclui. Capítulo 13 de Lucas, capítulo 12 de Lucas, versículo 13 ao 21. Preste atenção nesse texto, a gente encerra para ir embora. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste em abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: olha, a herdade de um homem rico. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Muito rico. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E direi à minha alma: Sim. alma, Sim. tens em depósito muitos bens Não tem necessidade financeira? para muitos anos. Descansa, Sim. come, bebe e folga. O homem falando para si próprio. Mas Deus lhe disse: Ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma. opa, a realidade da morte. E o que tens preparado para que será? Sim. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com? Só se preocupa com a coisa financeira. Tem pessoas que se gastam só para o homem, para as coisas de Deus nada. Ah, mas eu preciso ganhar o pão de cada dia é uma coisa, e perder a salvação é outra. Esse louco aí trabalhou a vida inteira para ser rico e ainda bateu no peito. Come minha alma, bebe, tu não tem farto de nada. Eu tenho de abundância. Deus perguntou: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens para apresentar? Seja rico espiritual, se preocupa de ser cheio do Espírito Santo, se preocupa de orar mesmo um pouquinho em casa, mas ora, se preocupa de ler a palavra mesmo um versículo, mais leia, se preocupa de vir para o culto. A gente só tem 2 cultos na semana, é terça, é sexta-feiras apenas, é 2 dias na semana, aí tu tem a segunda, tu tem a quarta-feira, tu tem a quinta-feira, tu tem o sábado, para tu ir aonde quiser e descansar. Mas pelo amor de Deus, toma conta da tua alma, toma conta do teu espírito, para você não ir para o Hades quando morrer, e no fim das coisas, você não parar no grande trono branco, e descer para o fogo eterno, e viver eternamente sofrendo. Que Deus livre a nossa alma, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, em nome de Jesus. Se desperte para a vida espiritual, querido. Não falta mais muita coisa não, viu? Bem pouquinho. Pode perceber o tempo que nós estamos vivendo. Bem pouquinho. Olha para mim. Em todas as igrejas que você passar agora, tiver culto de ensino, você conta as pessoas que tem lá. Porque o povo não quer mais ouvir a verdadeira palavra genuína. Tá bom? Marque oração para ver se o povo vem. E falando nisso, Deus tem acendido o meu coração de novo. E a gente vai voltar a orar na segunda-feira. Desta feita eu já dei um toque ao pastor Josenildo. Nós vamos orar apenas meia hora. Só que dentro dessa meia hora eu vou cobrar a igreja, para a gente estar orando. Sinto muito, é o nosso dever. Meia hora apenas, toda segunda-feira a gente vai ter oração. A partir de segunda que vem, das 8h30, quer vitória, vem orar. Tu não sabe que diferença essa meia hora de oração vai fazer na tua vida e no teu ministério e na tua família. Eu vou estar aqui cobrando, irmãos, vem orar, vem orar, vem orar. É só apenas 30 minutos, vai dar tempo nem de cansar o joelho. Quando pensar que o joelho cansou, eu estou dizendo amém, vamos embora. Não vou aqui levantar, a gente vai cantar ainda a harpa, vai ler um versículo, não é uma palavra não. Terminou a oração, a gente vai embora. Só oração, para despertar o povo de Deus. E todo segundo domingo do mês a gente vai ter consagração, toda a igreja oficial, porque eu vou estar de folga, já que eu não vou estar trabalhando, eu tenho como cobrar aos irmãos para estar aqui. Eu não posso, irmão, venha para a consagração aqui da mocidade, venha para a consagração, eu não vou estar, como é que eu posso cobrar? Né? A não ser a liderança se despertar e dizer, eu vou estar, eu quero a mocidade aqui, o Claudinei fala, eu vou estar aqui na consagração dos varões, eu quero os varões aqui, aí outra coisa, mas eu não posso cobrar, porque eu não vou estar. Nosso pastor presidente está nessa demanda dele lá e cá, e tem outros projetos missionários no seu coração, está orando a Deus se der certo. Então a gente precisa se despertar, ou a gente ora, ou a gente jejuma, ou a gente morre espiritual e perde a nossa salvação. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por mais um culto em nome do Senhor Jesus. Hoje é terça, sexta-feira culto do ciclo de oração, amanhã tem ensaio com a participação das crianças, tá bom? Manda mensagem lá no grupo os pais, ouvir os pais que tem criança aí, para você poder fazer o ensaio, porque domingo é culto com a participação das crianças, né? Então é a Lúcia que vai estar ministrando aqui o culto das crianças, e domingo vai ter o culto das crianças. Sexta-feira pela manhã, consagração a partir das... As irmãs que não tiver compromisso, não estiver trabalhando, vem aqui ajudar a missionária Severina em oração, né? A gente sabe que não é fácil, a maioria
A maioria das irmãs trabalha, mas aquelas que puderem estar, estarão. À noite, culto com a participação das irmãs, que são o trabalho de ciclo de oração. Vai estar vindo aí um cantor e uma pregadora para estar cantando e trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. Já confirmou que vai estar aqui. Então os irmãos orem para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Continue apresentando o nosso pastor presidente Josenildo, a sua esposa a missionária Josi, a sua filha Lorena, para Deus conceder-lhes grande vitória e dar a direção em questão da obra do Senhor, da obra missionária. Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa oremos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós te damos graça pelo ensino da tua palavra. Agora leva nós em paz, dando uma noite de descanso a cada um. Cobre cada um com o sangue de Jesus. Desperta a nossa vida espiritual para te buscar em oração, na palavra, no temor e no tremor, e com a vida de santidade, para podermos subir no arrebatamento da igreja e ter uma vida de descanso na tua presença. Deus Todo-Poderoso, abençoa o nosso pastor presidente Josenildo, junto com a sua esposa missionária Josi, sua filha Lorena. Estenda tuas mãos, dê saúde, dê direção, para que o teu nome possa ser sempre glorificado. Aqueles que não puderem estar aqui, visita, Senhor, talvez por motivo de enfermidade, vai repreendendo na autoridade do nome de Jesus. Se é motivo de fraqueza espiritual, desperta o teu povo para estar na tua casa e na tua presença. Agora leva cada um em paz, dando uma noite de descanso. É o que nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Quantos vão levar a bênção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e os santos digo juntos, amém. Cumprimenta o teu irmão e a tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele e para ela: foi bom você vir aqui.